Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo PETS dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia. A apresentação também estará disponível para download. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A localizado na parte inferior da tela e escreva seu nome e companhia. Ao ser anunciado, enviaremos uma solicitação para ativar seu microfone. Você deve ativá-lo então para fazer perguntas. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la também através do ícone de Q&A informando seu nome e companhia. Informamos que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão de ícone de globo Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês estará disponível para download no website da companhia. Estão presentes o Sr. Sérgio Zimmermann, fundador e presidente da companhia, e a Sra. Aline Pena, CFO e diretora de Relações com Investidores. Agora, passo a palavra ao Sr. Sérgio Zimmermann, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Bom dia a cada um que nos assiste aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Antes de entrar propriamente nos números, dando uma mensagem geral aqui, esse trimestre é marcado, mais uma vez, por uma recuperação operacional bastante importante, que não necessariamente tem se traduzido em números. E isso tem uma explicação muito clara, que é o primeiro destaque aqui do trimestre. Esses 9% de crescimento das vendas no B2C, com uma inflação que novamente foi zero. Inflação zero significa que, na média, todos os itens vendidos no primeiro trimestre de 25 estavam no mesmo preço do primeiro trimestre de 2024. Então, quando a gente fala em 9% de crescimento, que não é um número tão expressivo assim quando a gente pensa nominalmente, ele se torna muito relevante quando a gente pensa que os 9% que são nominais também são reais. Ocorre que as despesas elas sofrem o efeito de inflação, o que naturalmente mantém a margem sob pressão. Aqui também vale a pena fazer um destaque que esse trimestre, em termos de vendas, ele foi consistente no crescimento nos 3 meses, mas no campo das despesas operacionais, a gente teve um trimestre um pouco mais atípico, com algumas questões mais pontuais, especialmente na área de logística, na área do nosso CD, pressionando fortemente os resultados de janeiro e fevereiro e já mostrando uma recuperação importante em março. Então, quando a gente vê sob a ótica de resultados, a gente construiu esse resultado de uma forma crescente, onde março foi um mês muito melhor do que janeiro e fevereiro, e a gente tem uma expectativa para os próximos trimestres que boa parte desses eventos eles são consistentes para segurar uma rentabilidade em níveis minimamente iguais ao que nós temos ou superiores. Então, a gente está bem otimista, até porque já tem alguns sinais de algumas correções de preço, e que a gente seguramente tem que repassar essas correções, mas o que também tira um pouco dessa pressão de trabalhar com inflação zero, que é bastante desafiador para nós. Um outro dado também muito relevante é o crescimento de same-store sales. Veja só, são 6% de crescimento de same-store sales, que por si só já seria um número bem adequado, mas quando a gente pensa novamente na inflação zero, a gente está dizendo que é 6% de crescimento real no same-store sales. E esse é um crescimento muito, muito expressivo. E é exatamente por isso que eu reforço que a gente tem uma situação de resultados operacionais muito mais fortes do que números, por conta dessa dinâmica de inflação. Veja que, por exemplo, em termos de volume de itens, foi quase 11% de volume a mais vendido no primeiro trimestre, no same-store sales. Isso também ajuda a explicar essa pressão de custos do CD,
porque imaginem que os custos do CD estão diretamente relacionados ao volume de produtos que a gente expede, e não ao preço que é vendido. Então, o fato de você não ter nenhum tipo de inflação, mais uma vez, contribui para a margem operar sob pressão. Quando a gente pensa na margem bruta, a gente tem uma margem estável em relação ao ano anterior, com um crescimento de 7,7 ano contra ano, bastante em linha com o crescimento de 9 no faturamento. O EBITDA ajustado ficou em 56 milhões, uma margem de 5,6, e como eu disse, a gente tem para os próximos trimestres uma perspectiva muito clara que a gente tem um EBITDA disso para consideravelmente para cima. A gente a gente tem uma posição muito clara que o EBITDA do primeiro trimestre de 2025 será o EBITDA mais fraco do ano de 2025, tá? Seguindo aqui, o crescimento de marca própria, 31%, é um grande destaque. Marca própria, realmente a gente tem evoluído a passos largos. Veja que a gente já atingiu no trimestre 11,3% de participação. Se pegar dados mais atualizados agora já do segundo trimestre, a gente já passou dos 12%, quer dizer, não para de crescer a participação de marca própria. E veja que cresceu consistentes 1,8 ponto percentual um ano contra o outro no trimestre, o que é bastante. Em termos de assinantes, já passamos dos 550 mil assinantes, com quase 20% de crescimento ano contra ano, já representando quase 30% do faturamento total. Como vocês podem ver, esses grandes destaques, eles não estão refletidos no resultado financeiro, mas eles são prenúncios de quando a gente começar a ter um nível seguramente que virá de inflação, a gente passará a ter resultados muito mais importantes no nível financeiro. Podemos seguir. Como eu disse aqui, o aumento de volume 11%, cupom 8%, item por cesta mais 3%, ou seja, todos os indicadores operacionais reagindo bem. A gente vai falar um pouquinho para frente aqui do lançamento do Ser Saúde, que é o nosso plano de saúde para o seu pet viver mais. Ele tem um foco na prevenção, e também tem os planos de saúde mais tradicionais. Os acessórios de marca própria têm tido um crescimento excepcional. Veja que brinquedos, a gente trouxe uma linha nova de brinquedos de marca própria, da marca Spike, dobrou a participação. Camas triplicaram a participação. É impressionante como, especialmente na área de acessórios, a gente tem voado na questão de marca própria. Um outro destaque importante é uma recuperação vigorosa do físico. Veja que 10,2% de crescimento no físico, 8% de crescimento no digital. Na verdade, nos últimos 2 trimestres, a gente já começou a ver esse equilíbrio de crescimento entre digital e físico, coisa que não acontecia há muitos trimestres, né? Então, o físico que parecia estar numa linha declinante e que a gente não estava claro onde ia parar isso, parece que agora encontrou um ponto de suporte importante, onde as vendas digitais se situam aí num patamar entre 40% e 45% das vendas totais, e parece ter encontrado também um ponto de estabilização nisso. O que, convenhamos, nos ajuda nesse trabalho de margem e despesas. A gente teve um crescimento também de 5% de clientes ativos, o que é bastante significativo, porque, de novo, aqui é um crescimento real. O resto do crescimento são os mesmos clientes com uma frequência maior. E aqui um destaque para o Clubes, que está lançado aí desde meados do ano passado e que ele tem tido um crescimento consistente. E eu vou contar um pouco para vocês as modalidades de plano e o que tem acontecido com o cliente que tem assinado Clubes. Podemos seguir.
É, aqui eu já falei das marcas próprias e aqui eu só. Não, volta lá, por favor. Quero só fazer um destaque aqui para a Ração Seca Selections. A marca Selections tem sido muito bem aceita pelo consumidor e a gente tem conseguido, na área alimentar, também ter um crescimento consistente. Podemos seguir. Aqui o Clubes tem o plano gratuito, que é o plano bronze, que basta você ter os dados e você tem o bronze, mas você tem os planos pagos, que é o prata, o ouro e o diamante. Então veja aí as mensalidades, na verdade são anuidades, né? 12 de 6,90 no prata, 12 de 12,90 no ouro e 12 de 24,90. E a gente tem ficado muito satisfeito, assim como os clientes que fazem esses planos estão ficando satisfeitos, porque a gente percebe um crescimento expressivo no comportamento dos consumidores quando assinam isso, por uma razão meio natural. Um plano pago, ele tende a fidelizar muito mais do que um plano gratuito, porque o cliente sabe que não faz sentido nenhum ele comprar em qualquer outra loja se ele está pagando pela fidelização em alguma loja. E aqui é um autêntico ganha-ganha, porque na verdade, o cliente que compra com mais recorrência, ele acaba tendo absolutamente sendo vantajoso para ele pagar o plano. E para nós, que a gente abre mão um pouco da margem, a gente troca a margem por mais recorrência e é exatamente o que tem acontecido. Podemos seguir. Aqui a parte de omnicanalidade continua muito sólida, continua sendo um grande diferencial competitivo. Lembrando que o cliente omnicanal ele consome em média 2,5 vezes mais do que um cliente exclusivo só de um dos canais. Então a gente tem estimulado sempre a questão da omnicanalidade e para que você tenha noção, um cliente assinante, ele consome 60% a mais do que um cliente que não é assinante. Podemos seguir. Aqui os seres, o plano para o seu pet viver mais, é um plano que está em fase de piloto. A gente ainda não tem os dados operacionais para reportar, porque a gente está testando ainda na cidade de São Paulo, em alguns hospitais aqui na cidade de São Paulo, mas de qualquer maneira ele é extremamente consistente porque ele foca na prevenção e nos planos de saúde tradicional. A gente procurou abranger todas as categorias possíveis. Pode seguir. Veja que nós temos dois pacotes de prevenção, o essencial e o pleno, que nos Estados Unidos a saúde preventiva está muito mais desenvolvida do que aqui, e aqui a gente está procurando levar a importância de desenvolver saúde preventiva, porque além de ser mais barato para o tutor, aumenta a qualidade de vida e a expectativa de vida quando você faz as coisas de forma preventiva. Assim como na área humana, igualzinho, e a humanização do pet também tem que ser levado os mesmos conceitos de saúde humana. Então, todos nós sabemos que fazer check-up e todas as atitudes de prevenção que nós temos na medicina humana são importantes para a nossa longevidade e evitar problemas maiores, que depois a correção é mais cara e mais dolorida, digamos assim. Para o pet é a mesma coisa. E é isso que nós queremos levar com essa mensagem de oferecer pacotes dos serviços preventivos. E aí depois nós temos os planos de saúde para o filhote, produto saudável, produto especial e para o idoso. E também para os gatos. Então, como eu disse, isso já está no ar, já estamos testando, já estamos pilotando, e a gente espera aí que nos próximos trimestres a gente possa começar a rolloutar isso de uma maneira consistente e já com a apresentação dos números. Podemos seguir. Aqui uma breve atualização da fusão da Pets com a Cobase. Como vocês sabem, o processo ele foi protocolado com todas as respostas de informações adicionais em fevereiro
de 2025 agora. No mês de abril, um terceiro interessado foi admitido no processo. Nós estamos muito confiantes na aprovação, na análise técnica que o CAD deverá fazer, por uma questão muito simples. A fusão, ela não representa nenhum tipo de preocupação comercial para o consumidor, muito pelo contrário. A razão central da fusão é para a diminuição de preços ao consumidor. Nós precisamos diminuir nossos custos operacionais para podermos ser mais competitivos, especialmente no ambiente de lojas físicas, onde a competição é acirrada, onde a gente enfrenta uma forte informalidade de muitas pet shops e os ganhos de escala que naturalmente nós temos, eles não têm sido suficientes às vezes, para combater uma concorrência que se vale da informalidade. Então, fazer a junção, diminuir custos e poder ser mais competitivo no ambiente físico em especial é fundamental. Lembrando também que após a fusão, nós teremos aí cerca de 10% de market share, o que, convenhamos, não gera nenhuma preocupação concorrencial, e é um mercado muito diverso, cada vez mais amplo. Antes você tinha uma concorrência mais específica do canal especializado, alguma coisa de supermercado, e hoje você tem uma concorrência vinda do cross-border, você tem uma concorrência vinda dos grandes marketplaces, como o Amazon, como o Mercado Livre, entre outros, que tem lá milhares de pet shops concorrendo com a gente. Então, a concorrência ao longo dos últimos anos, ela acirrou, ela ampliou, o que torna muito mais desafiador nós sermos competitivos nesse mercado. E, novamente, é o que está por detrás. A razão central da fusão com a Cobasi é essa. A gente precisa diminuir custos, ficar mais leve para poder vender mais barato para o consumidor. E aí, fechando o raciocínio, é exatamente por isso que nós estamos muito confiantes no corpo técnico do CAD, por todos os esclarecimentos que nós temos dado continuamente a todas as solicitações feitas nesse sentido. Agora, de qualquer maneira, o que nós precisamos fazer é aguardar pacientemente a decisão para que a gente possa avançar de fato na fusão. Por enquanto, o que nós temos é uma consultoria internacional com um trabalho em estágio avançado, onde fizeram algumas entregas, que basicamente foi o mapeamento dos processos relevantes da companhia, isso é super importante, porque a gente ganha tempo, a criação de valor, que foi justamente um refinamento dos pontos de sinergia mais claros, então esse trabalho de planejamento foi bem executado, e um caminho crítico, que é tecnologia, onde a gente tem usado esse tempo para pensar na arquitetura dos sistemas, como é que seria a empresa integrada, quais sistemas que rodariam essa empresa integrada, vou fazer os testes de carga nos respectivos sistemas para ver a capacidade de aumento de base de dados, e tudo isso é o que a gente tem feito enquanto a gente aguarda uma decisão do CAD. Agora eu passo a palavra para a Aline e volto daqui a pouco para o questionamento. Muito obrigado. Bom dia a todos. Pode passar o slide, por favor. Bom, vou trazer aqui os principais destaques financeiros e aí, na sequência, eu vou abrindo um a um para dar um pouco mais de detalhamento. Então, basicamente, a gente teve, né, uma receita bruta total de 1 bilhão nesse trimestre, um crescimento de 7,9%, e aqui abaixo a gente traz exatamente como esse crescimento se deu. Então, em termos de B2C, a gente cresceu 9%. A boa notícia é que a gente segue esse crescimento também nesse patamar de vendas ao longo do início do segundo trimestre. Então, né, como a gente tem colocado no release, como o Sérgio trouxe, a gente tem visto uma consistência nesses números de crescimento, e as bases começam a ficar cada vez mais difíceis. Tá? Em termos de lojas físicas e de canal digital, cada vez mais a gente mostra crescimentos semelhantes. A gente explica ali no release, já tem falado para vocês, a gente colocou muitas estratégias de
gamificação de metas em loja física. Então, isso tem ajudado muito a loja física a vender mais, a ter os times de venda mais engajados. O nosso canal digital, mesmo com ajustes que a gente tem feito para preservar a rentabilidade, para aumentar a rentabilidade, ele continua crescendo muito saudavelmente. E, de novo, como o Sérgio falou, um same-store de 6% em um cenário de inflação zero para a nossa cesta de produtos é um crescimento puramente real e, como a gente mostrou, nosso volume foi próximo aí de 10% no trimestre. Aqui também faço um destaque para serviços, né, que volta a acelerar seu faturamento, e acho que do ponto de vista de B2B, acho que não está aqui escrito, mas é importante trazer, a gente teve sim uma retração. Eu diria que cada vez mais, à medida que a venda das nossas marcas próprias, sejam os produtos da Petix, sejam os produtos da Zidog, à medida que elas vão crescendo a sua representatividade na Petz, é natural, né, que você tenha a contrapartida numa venda de B2B um pouco menor, com um crescimento um pouco mais tímido. Então, nesse TRI, por conta de janelas de venda, por conta até das próprias questões que a gente mencionou de centro de distribuição, a gente teve uma performance de queda, mas a ideia já é retomar isso a partir do segundo semestre. Isso já retomou, de fato, no segundo trimestre, tá? Para vocês terem uma ideia, tapetes higiênicos, né, da Petix, dentro da Petz, cresceu 14,5%, né? Os produtos da Zidog dentro da Petz cresceram 15%. Então, mostra a força dessas marcas dentro do nosso ecossistema, e isso acaba, obviamente, diminuindo um pouco a relevância do canal de B2B. Em termos de lucro bruto, a gente teve uma margem aí flourish, né, estável, em 38,9%. O fato da gente crescer parecido, o canal físico e o canal digital, ajuda na composição dessa margem, porque a gente ainda tem, sim, um gap de rentabilidade entre físico e digital. Então, se o digital não acelera tanto, é mais tranquilo a gente ter essa estabilidade de margens. E, obviamente, a gente tem sido ainda, né, mais um efeito que poderia colocar a margem para baixo e não coloca, é a questão da gente ser mais assertivo nas nossas políticas comerciais. Então, a gente está um pouco mais competitivo em algumas linhas de produto na nossa loja física, isso também tem facilitado o crescimento das lojas físicas. Então, tem essa precificação mais assertiva e, obviamente, tem um foco em cash margin muito maior, que tem gerado esse resultado muito bom em margens. Do ponto de vista de EBITDA, a gente teve uma queda de EBITDA de 6,9%, uma pressão de margem de 90 bips. Eu vou entrar mais adiante no slide de margem para falar um pouquinho do que é recorrente nesse número e o que não é, tá? Acho que a gente pode falar mais adiante. Pode passar. Aqui, na performance de lojas, a gente teve um same-store sales que a gente está relativamente contente, 6%, em um cenário de não inflação. A gente começa a ver aos pouquinhos os nossos fornecedores colocando alguns reajustes de preço, então isso a gente vê, inclusive, até com bons olhos, porque hoje em dia a gente tem muito volume crescendo, o volume coloca mais pressão no nosso CD, no nosso frete, e não necessariamente eu consigo carregar algum reajuste. Então, todo o resultado que a gente tem tido de margem bruta, por exemplo, ele não é às custas de repasse de preço. Aqui, talvez a gente consiga, né, junto com a indústria como um todo, repassar preços a partir do segundo trimestre. A gente também coloca aqui as safras das nossas lojas. Então, a gente tem, né, mostrado as lojas maduras na casa aí de 15% de EBITDA for all, que é um número que a gente já tem apresentado nos últimos trimestres. E acho que tem até uma boa notícia, que as safras mais novas, né, a safra de 21, 22, 23, até mostraram evolução positiva em relação ao último ano, né, quando a gente mostrou. Então, é como se elas estivessem maturando bem em linha e até um pouquinho melhores do que aquilo que elas estavam mostrando na curva no ano passado. Então, é uma notícia positiva também. Pode passar. Aqui, em termos de margem bruta, tem alguns elementos, né, como eu falei, que ajudam essa manutenção de margem bruta. Obviamente, o crescimento do canal digital não ser tão alto nos ajuda. A gente tem focado muito mais em cash margin. Eu dou aqui sempre um exemplo, né, de que muitas vezes olhar só o percentual não era talvez o melhor caminho. A gente começou a olhar a cesta do cliente, né? Então, às vezes, eu topo diminuir a margem percentual de um produto porque eu sei que aquele produto gera uma compra de vários outros produtos, inclusive acessórios, que eu consigo carregar uma margem maior. Então, a gente já vem fazendo essa iniciativa de cash margin já há uns 3 trimestres, e sempre aí com sucesso.
E, sem dúvida nenhuma, a gente tem que falar sobre as marcas próprias, porque a gente cresceu 31% marcas próprias no trimestre, a penetração de marcas próprias, ela aumentou 1,8%, então agora ela é 11,3% do meu faturamento, e, obviamente, quando eu estou falando de marca própria, eu consigo ter algum carrego também sobre margem bruta, e isso só tende a crescer à medida que o trimestre, né, os trimestres vão passando. A gente tem consistentemente aumentado esse share, inclusive agora com o crescimento da ração seca, da marca Selections, e, como o Sérgio falou no início do call, né, muitos brinquedos entrando, muitas camas entrando, então isso tende a evoluir e nos ajudar ainda mais na questão de margem bruta. Pode passar. Aqui, sobre as despesas, né? Então, acho que o highlight negativo do nosso trimestre foi essa pressão de EBITDA de 90 bips. Eu queria separar aqui o que é pontual e aquilo que tem um caráter, eu não diria mais recorrente, mas é um caráter mais de dia a dia, né? Pontual, a gente teve essa questão dos centros de distribuição. A gente está fazendo uma obra, né, de ampliação no nosso CD de Embu, e durante essa obra a gente teve uma perda de produtividade. A gente aumentou muito o volume de itens expedidos, a gente precisou contratar pessoal adicional, e sempre que você entra com um CD muito próximo da sua capacidade máxima, você acaba tendo, incorrendo em custos adicionais, incorrendo em pressão de despesas. Então, aqui, eu diria que 40 basis points desses 90 foram totalmente pontuais. A gente não está ajustando, obviamente, como elementos não recorrentes, mas eles não vão ser mantidos para o próximo trimestre. A gente já solucionou toda essa questão do CD ainda em março. E como o Sérgio falou, janeiro e fevereiro tiveram, né, uma cara em termos de despesa, e março a gente já teve uma margem muito mais positiva. Então, a gente veio numa crescente de margem. As vendas foram muito bem em todos os meses, né, desse começo de ano, porém as despesas a gente veio ajustando isso, e eu diria que toda essa questão do CD ela já está equacionada aqui dentro da PES. Do ponto de vista de despesa com venda, né, claro, a gente está vendendo mais itens, a gente está expedindo mais itens, então é importante que algum repasse de preço também possa existir para nos ajudar a ter alavancagem operacional. Mas essa questão de mais volume gerou mais frete, né, para as lojas, então isso pressionou um pouquinho as nossas despesas, e também, cada vez mais, a gente cresce fora do eixo Rio-São Paulo. A gente cresce mais no norte, mais no nordeste, e obviamente eu gasto mais, né, eu tenho investimento maior para enviar essas mercadorias para essas regiões mais distantes, então isso acaba impactando minha conta de frete também. Tá? Então, grosso modo, acho que é essa mensagem que a gente queria passar. E uma vez, né, que a gente comece a ter alguns reajustes de preço, né, vindos da indústria, e a nossa indústria também trabalha com preços sugeridos, então eu tenho um incentivo para que todo o mercado responda, né, para pelo menos 60% dos produtos, que no caso são os produtos de ração, principalmente, né, de food, a gente vai ter, obviamente, uma ajuda para diluir as nossas despesas, porque veja, lojas maduras, né, eu tenho lojas maduras que têm o seu EBITDA crescendo, muitas vezes em linha ou até um pouquinho abaixo da inflação em termos de same-store, mas eu tenho aluguel, eu tenho dissídio de pessoal que crescem com a inflação do país, né? Não com a inflação da cesta de produtos da PEC. Pode passar. Aqui sobre o lucro líquido, né, a gente teve aqui R$800 mil, grosso modo, de lucro líquido contábil, e aqui a gente faz só alguns ajustes para vocês entenderem os impactos daquilo que é caixa, daquilo que não é caixa. Basicamente, acho que a grande linha que vale a pena explicar são duas, né? Os efeitos não recorrentes, esses R$9 milhões, basicamente, a gente está falando aqui de despesas relacionadas à transação, então a gente tem consultoria, a própria consultoria internacional que o Sérgio mencionou, a gente tem advogados, enfim, então a gente tem despesas relacionadas ao deal. Aqui a gente também tem a apuração dos pagamentos que a gente tem dos earnouts das empresas adquiridas. Então, grosso modo, a gente está falando dessas duas linhas aqui. E o outro que eu gostaria de destacar, que é totalmente não caixa, é o impacto de swap, né? Aqui a gente está reconciliando, mas eu queria dizer que nesse trimestre, a gente teve um impacto positivo do swap em 8,6 milhões no lucro líquido. Isso por quê? Porque a gente tem, basicamente, um ano que a gente iniciou com uma taxa de câmbio a 6,18, né? E a gente terminou o trimestre com uma taxa de câmbio a 5,70. Obviamente, a gente não está colocando isso no lucro ajustado, porque não tem um efeito caixa, mas acho que é importante vocês entenderem que a gente se beneficiou no lucro líquido contábil por este valor, tá? Pode passar.
E aqui, por fim, acho que vale falar um pouquinho sobre o nosso fluxo de caixa operacional. A gente teve um fluxo de caixa de 23 milhões no período, a gente teve um resultado operacional menor, até por conta da pressão de margem EBITDA, e eu também colocaria aqui um adendo, que é um adendo sobre o capital de giro. A gente, por conta dessa questão de CD, ficou com estoques menos otimizados, mas também é algo que foi pontual e que já está sendo, né, já foi solucionado aqui para o segundo trimestre. Na parte de investimentos, a gente tem reduzido consistentemente o nosso nível de CAPEX, principalmente pela abertura de menos lojas. LTM, a gente abriu 14 lojas, nesse trimestre a gente abriu só uma loja, e além disso, cada loja que a gente abre está também com um modelo mais enxuto de CAPEX, né? Elas estão menores e também tem gasto menos por loja, por uma otimização que a gente tem feito, enfim, de layout, de modelo de loja. Então, acho que o único destaque aqui que eu dou, em tecnologia e digital, a gente gastou sim um pouquinho mais do que o primeiro TRI do ano anterior, mas aqui são investimentos relacionados ao lançamento do plano de saúde, né, toda a parametrização sistêmica para a gente atender o plano de saúde e melhorias contínuas que a gente faz no nosso site, no nosso app e também num assunto muito importante que é a segurança digital. E, por fim, nesse último gráfico, queria só destacar a nossa alavancagem, que ficou mantida aí nesse 0,3 de net debt to EBITDA. A gente está com uma dívida líquida de 75 milhões. E eu reforço, né, que aqui a gente já distribuiu dividendos no quarto TRI, né, no valor de 130 milhões. Então, é isso, né, e unicamente isso que fez o nosso endividamento subir, né, porque a gente tem focado muito em investir apenas aquilo que a gente consegue gerar de caixa, tá? Para não piorar aí a nossa foto de fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma grande prioridade aí de gestão pela empresa. Então, acho que do meu lado é isso, e aí a gente pode passar para as perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A, localizado na parte inferior da tela, e escreva seu nome e companhia para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone deverá aparecer na tela. Você deve então ativá-lo para fazer suas perguntas. Para fazer perguntas por texto, basta enviá-la também através do botão Q&A, indicando seu nome e companhia. Nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe Rached, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Felipe, seu microfone já está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria explorar um pouco o tema da margem bruta. A gente viu ao longo do TRI uma série de dinâmicas que são positivas, né? Loja física crescendo acima do e-commerce, penetração de private label subindo. Eu queria entender se o que jogou contra para offsetar esses ganhos foi uma questão mais de mix de produtos ou se vocês efetivamente foram mais promocionais em alguma categoria específica. Qualquer detalhe que vocês puderem dar sobre isso seria interessante. Felipe, bom dia, obrigado pela pergunta. Você tem razão, quando a gente chega numa margem bruta ao final, tem uma série de microdinâmicas nessa margem bruta que contribuem para o crescimento dela e para a pressão. E, no fim, a soma de todas essas forças foi relativamente neutra. Você tem absoluta razão quando você tem essa percepção dos fatores que contribuem para a margem bruta, e aqui eu quero fazer o link e destacar com as razões da fusão que eu citei, né? A gente precisa diminuir os custos operacionais para ser mais competitivo no ambiente físico. O que nós temos notado é que no ambiente físico, em especial, os níveis de informalidade talvez tenham subido ou alguma coisa tenha ocorrido que, no geral, os pequenos pet shops têm sido muito mais fortes na questão promocional, o que naturalmente faz com que a gente sofra mais e, por outro lado, a gente tenha que também tentar ser mais competitivo no mundo físico. Tá? Aí mesmo antes da fusão, a gente tem que fazer alguma coisa. Esperamos fazer muito mais após a fusão, mas no final do dia é essa conta de ter alguns benefícios com marca própria e usar esses benefícios em favor do consumidor.
Maravilha, muito claro. Obrigado, Sérgio. Valeu, Felipe. Nossa próxima pergunta vem de Alexandre Namioka, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Alexandre, seu microfone já está liberado. Dia, pessoal. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Sérgio, no comentário inicial aqui do call de resultados, você tinha falado que esse trimestre ele marcou, eu acho, o começo ou turnaround, eu esqueci a palavra exata que você tinha usado, operacional da empresa, mas esse turnaround ele ainda não está se mostrando nos números. Só queria entender o que falta acontecer para a gente realmente, de fato, ver essa melhora operacional nos números aqui. Obrigado. Obrigado você pela pergunta, Alexandre. Bom, respondendo de forma bem pragmática, o que falta com todas as questões operacionais que realmente melhoraram muito, o que falta é inflação. É tão simples quanto isso. Se a gente adicionasse uma inflação média de uns 5%, nos nossos números, a gente teria números. Porque imagina o seguinte: 5% a mais de inflação para vender o mesmo volume, portanto, sem pressão de custos logísticos, sem pressão de custos de pessoal, sem pressão nenhuma, onde você tem praticamente 5%, quase que, claro que não são livres, porque tem impostos, etc, etc, mas boa parte desse crescimento inflacionário, ele acaba contribuindo para o resultado, porque é muito complexo quando você precisa utilizar o crescimento nominal, quando o crescimento nominal é igual ao real, por um lado, mostra a força da operação, porque você está crescendo claramente volume, frequência, etc, etc, número de cupons. Mas, por outro lado, você está tendo que fazer um esforço de crescimento real para combater a inflação dos custos que você tem, não na mercadoria, mas na operação. Você tem dissídio de pessoas, você tem custo de ocupação que aumenta, você tem energia que aumenta. Então, todas essas coisas que estão em volta, que aumentam de qualquer forma, elas vão jogando uma pressão em margem que, com a devida correção de preços, isso seria compensado. Não, perfeito, super claro, Sérgio. Mas então, só para entender aqui, dado esse ambiente promocional que você tem visto do mercado informal, dos pequenos pet shops, pelo menos nesse curto prazo aqui, ou nesses próximos meses aqui, a gente ainda não deve ver essa volta dessa inflação aí, né? Eu acho que talvez nos próximos meses a gente deve ver alguma coisa acontecer. A gente já tem, especialmente aí a partir do início do segundo trimestre, já vários fornecedores já, depois de um bom período sem aumento de preços, anunciando alguns aumentos aí ao redor dos 5%. Então, inflação não é bom para ninguém, mas também não ter inflação quando o resto tem também não é bom. O ideal é a gente sempre estar na média, né? Num determinado momento lá atrás a gente ficou acima da inflação média, que foi no momento da pandemia, por questões de matéria-prima, que não é bom também, porque tira totalmente o poder de compra do consumidor. É difícil trabalhar com uma inflação acima da média, mas também é difícil trabalhar com uma inflação tão abaixo da média como a gente está trabalhando agora. O ideal é que a inflação no nosso segmento, ele siga mais ou menos a média, especialmente da correção de salários e da correção de aluguel. Isso seria muito bem-vindo, e a gente tem uma expectativa que agora, ainda dentro de 2025, a gente já começa a ver isso. Perfeito, super claro. Obrigado. Valeu. Nossa próxima pergunta vem de Eric Huang, do Santander. Por favor, Sr. Huang, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. Aqui duas, acho que bem rápidas. A primeira, né, olhando um pouco mais para a marca própria, né, a gente tem visto aí avanços importantes, né, acho que vocês estão agora já com ração seca avançando um pouco mais. Mas para entender, né, dado que vocês estão com uma gama de portfólio muito mais ampla hoje, o que vocês enxergam, né, de potencial de penetração de marca própria? E também como que isso tem, enfim, impactado ou poderia impactar, né, no relacionamento de vocês aí com os principais fornecedores, principalmente naquilo que diz respeito a mercadorias ali mais similares, né? E a outra, com relação ao ambiente competitivo, né? Eu lembro que vocês tinham comentado de estarem trazendo aí, principalmente acessórios, né, produtos um pouco mais acessíveis, então entender como é que isso tem avançado e como que isso potencialmente aí tem ajudado vocês também a fazer frente aí à competição, principalmente dos marketplaces. Obrigado. Você, Eric, pelas duas perguntas. Bom, em relação à penetração de marca própria, de fato a gente tem um horizonte promissor para o desenvolvimento de marca própria. É difícil cravar hoje qual percentual que a gente espera chegar, mas quando a gente falava lá atrás que determinada empresa na Inglaterra tinha lá 16, 17% de participação em marca própria, a gente achava inalcançável isso. Como eu disse, atualmente a gente já passou dos 12 de participação de marca própria. Então, para nós, hoje, ter uma visualização que a gente tem potencial para caminhar na direção dos 20, parece muito claro isso. É, Quanto a eventual problema com fornecedores, acho que a gente tem procurado ser bastante coerente nessa dinâmica e a gente pesa muito mais a mão na marca própria naquelas situações onde não existe um problema tão associado de marca, que é exatamente a questão de acessórios, especialmente camas, brinquedos, que as marcas aí não são protagonistas e isso dá mais espaço para a gente agir mais forte. Na parte de alimentos, a gente procura preservar nossas parcerias. A gente tem, é, só para demonstrar a nossa coerência, apesar da marca própria, a gente respeita a qualidade das marcas. A marca que tem parceria na clínica é uma marca que não é própria, porque a gente reconhece que é uma marca que faz todo sentido para o pet na relação super premium, e a gente não tem a marca super premium. Então a gente não tem a marca Super Premium e talvez não tenha nem planos de ter marca Super Premium, porque a Super Premium tem toda uma tecnologia que as indústrias colocam que a gente respeita. Então, a gente está procurando fazer de forma cirúrgica isso, de forma a preservar os bons relacionamentos que nós temos com fornecedores. Na parte de acessórios mais acessíveis, esse realmente foi um grande acerto que nós tivemos em diversas linhas aí, especialmente em camas, em brinquedos, em guias e coleiras. A gente entendeu melhor o que o consumidor procurava, trouxe produtos mais acessíveis, e isso ajuda a explicar também por que às vezes você tem um crescimento de volume importante sem necessariamente se traduzir em faturamento, que você está vendendo mais itens, às vezes com preço menor, mas, por outro lado, estancando uma coisa que estava por vários trimestres de forma persistente, que era a perda de relevância de acessórios no mix total. Isso está absolutamente estancado. Hoje você tem acessórios em algumas semanas subindo em linha com o resto, em outras semanas subindo acima do resto. Está bem satisfeito com a retomada de crescimento de acessórios. Perfeito. Obrigado pelas respostas, Sérgio. Valeu. Nossa próxima pergunta vem de Larissa Sumer, da XP. Por favor, Larissa, seu microfone já está liberado.
Bom dia, Sérgio, Aline. Obrigada aqui por pegar nossas perguntas. Aqui do meu lado, é um follow-up rápido ali na primeira pergunta do Felipe, né, que a gente falou um pouco sobre margem bruta. Como que a gente pode pensar nessa dinâmica para frente, né? Porque a gente já comentou aí de várias alavancas positivas, né, mas também talvez um físico um pouco mais competitivo ali, né, procurando um pouco mais de competitividade. E aí, nesse sentido, a gente viu ali nos resultados de vocês comentaram sobre essa ampliação do Clubs para o varejo físico, né? Entender se isso pode ter alguma relação aí com esse aumento de agressividade comercial no canal e como que isso pode ser refletido aí na margem bruta. Obrigada, pessoal. Obrigado você, Larissa, pela pergunta. Vamos lá. A gente tem um foco bastante importante no resultado, né? Esse resultado ele é construído com os dois grandes blocos do resultado, é a margem bruta e a despesa operacional. Hoje, como o resultado já é um resultado curto, a gente naturalmente não é nada satisfeito com ter 6% de EBITDA, a gente mira muito mais os 10 do que esses 6, então a gente está distante do que a gente entende que deveria, ou do ponto que a gente deveria estar. Isso significa que não existe espaço para redução de margem bruta sem ter redução de despesas. Isso é tão simples quanto isso. Porque a dinâmica é que se a gente reduz margem bruta, sem reduzir despesas, você estaria automaticamente aceitando trabalhar com um resultado inferior a esses 5,5, 6 de EBITDA, o que está fora de cogitação aqui do que a gente está fazendo. Então, a expectativa de ser mais agressivo, ser mais competitivo, está diretamente ligada à fusão, onde efetivamente a gente vai ter uma diminuição dos custos operacionais, propiciando uma diminuição de margem bruta. Tá? Aí sim a gente tem espaço para isso. Enquanto isso, a gente tem lidado com essa agressividade maior na competição do mundo físico, às custas dos próprios ganhos que a gente tem provocado na margem bruta, como, por exemplo, na questão da marca própria, do mix mais favorecido do digital ter arrefecido o crescimento e o físico voltar a crescer. Então, a gente tem utilizado essa dinâmica para manter o grau de competitividade. Agora, a gente não pode pensar em reduzir os atuais níveis de margem bruta que nós temos. E acho que só adicionando, né, na pergunta que a Larissa fez sobre o Clubes, acho que o que a gente tem visto, claro que o Clubes ele ainda é recente, né, principalmente as versões pagas, mas o que a gente tem de safra desses clientes que entraram para a nossa base, eles de fato, imediatamente na sequência, estão consumindo muito mais. Né? Obviamente a gente não vai abrir esses dados até por questões aí competitivas, né? Mas o cliente passa a comprar muito mais conosco, o share of wallet dele aumenta. Então, a gente vê que isso não deveria prejudicar a margem bruta, vai ser muito mais um esforço de cash margin. Ele vai comprar muito mais produtos conosco, e aí, quando ele compra, né, eventualmente, uma ração que está mais competitiva, uma categoria de higiene que está mais competitiva, ele acaba também comprando todo o entorno. Então, ele é mais um dos elementos que ajuda a gente em termos de cash margin por pura e simplesmente aumento de frequência. Tá? Isso muito mais do que compensa os descontos, porque a gente dá às vezes desconto em uma categoria, a cesta dele, ela tem muito mais do que uma categoria, tá? Obrigada, pessoal, super claro. Valeu. Nossa próxima pergunta vem de Nicolas Larraín, do JP Morgan. Por favor, senhor Nicolas, seu microfone já está liberado. Obrigado, bom dia, Aline, Sérgio. Dia. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas, na verdade. A primeira é marca própria. Sérgio, vocês têm montado uma portfólio de marca própria bem robusto. Eu queria entender, né, só se você conseguir dividir, né, claro, se você enxerga alguma oportunidade, talvez em alguma categoria que você acha que a Petz poderia contribuir com uma marca própria, talvez um price point diferente. Como é que é a sua cabeça aí, que talvez com novos produtos, novas categorias do lado da marca própria? E também eu queria fazer um follow-up na pergunta dos acessórios. Queria entender se, com essa iniciativa, né, de trazer produtos talvez com um preço menor, se tem mudado relevantemente a dinâmica de margem da categoria de acessórios, ou se de fato não tem mudado nada. Obrigado. Obrigado você.
Vamos lá. Em relação à arquitetura de marcas próprias, sim, a gente tem todo um cronograma aí de lançamento de várias categorias que a gente ainda não está presente em marca própria para continuar avançando e a gente enxerga claramente oportunidades ainda de participação. Acho que aqui, Nicolas, vale destacar assim, 12%, 11 no trimestre, 12 atualmente, de participação de marca própria, é quando você está fazendo o corte pelo total, né, do faturamento. Mas quando você pensa nas categorias que nós estamos presentes, essa participação é significativamente maior, algo em torno de 30%. Então, assim, realmente tem sido um trabalho muito bem sucedido, onde a gente tem trabalhado em conjunto de marcas próprias e a gente vê oportunidade para tantas outras ao longo dos próximos trimestres. Então, acho que o que a gente pode esperar de marca própria é só notícia boa. E em relação à dinâmica dos acessórios, veja que a gente procurou trazer acessórios mais acessíveis, mas não significa que com margem pior, tá? Às vezes até pelo contrário, a gente conseguiu algumas negociações de acessórios muito mais baratos, mas com uma margem eventualmente até maior do que a margem que tinha. E de novo, na dinâmica de margens que eu respondi há pouco, a gente acaba utilizando essa composição para tornar às vezes mais competitivo um outro produto que seja necessário a gente fazer. Mas só para que vocês tenham uma noção mais clara, marca própria, quando a gente considera como um fornecedor, se a gente agrupasse todas as marcas próprias e chamasse de um fornecedor, ele seria o segundo fornecedor hoje da Petz. E em termos de crescimento, quando a gente compara todos os crescimentos, ele seria o primeiro, né? Disparado, o que mais cresce. Então, enquanto a Petz cresce aí ao redor dos 10% ano contra ano, marca própria cresce mais perto dos 50%. Então, a dinâmica que nós entramos agora em marca própria, a gente não sabe onde vai parar ainda, mas o fato é que tem muita coisa para crescer aqui, né, de participação. Perfeito, obrigado, Sérgio. Valeu. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimmermann para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Eu quero agradecer ao tempo de cada um, as perguntas recebidas e dizer que nós iniciamos esse ano muito em linha com que a gente finalizou o ano anterior, ou seja, a gente tinha uma expectativa dessa retomada dos números operacionais. O primeiro trimestre confirmou essa retomada. A gente já está praticamente em meados do segundo trimestre. Os números operacionais desses quase 45 dias indicam que a gente continua na mesma direção de retomada e a gente nos esforçando aqui para que a gente contenha, reduza despesas, para que a gente produza resultados mais significativos. A gente reconhece que o resultado financeiro não é o esperado por ninguém. A gente não quer um EBITDA, como eu disse, esse EBITDA abaixo de 6% para nós não faz nenhum sentido, e a gente vai trabalhar nos próximos trimestres para trazer EBITDAs mais dentro do que uma empresa com as nossas características deveria estar entregando. Muito obrigado, um excelente dia a cada um de vocês, um excelente final de semana. Até mais. A videoconferência do Grupo Petz está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.